Olá, mulheres! A nossa Masterclass hoje é para falar sobre mudança. Sim, vamos falar sobre menopausa e climatério. E aí eu quero falar para vocês que mudança não é nada muito fácil de lidar. Você concorda comigo que para a gente mudar um hábito é difícil? Uhum. Agora imagine você para você se adaptar com as mudanças corpórea, mental, a maneira como você se via e agora você começa a ter uma outra forma de se portar, outra forma de se ver, outra forma de sentir. Não é fácil. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, eu já enviei o material aí no grupo e eu quero que depois vocês dêem uma olhada enquanto vocês veem esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, pensando, né, na questão de mudança, olha só uma mudança aqui, ó. Óculos, sim. 40 anos mais já pede um óculos. Vem cá, vamos lá. Vamos falar dessa tal mudança. E aí eu quero ler para vocês um pouquinho sobre o que eu fiz, tá bom? Ao falarmos de mudança, a primeira ideia que vem na cabeça é uma desordem, coisas fora do lugar, tumulto e outras cenas. E aí vem gatilhos. Quando a gente pensa em mudança, por exemplo, você está lá na empresa e você senta numa mesa. E aí o teu chefe chega e fala assim: olha, Keila, a partir de amanhã você vai sentar lá naquela mesa lá no fundo. E aí pode vir um gatilho do tipo: poxa vida, me tirou dessa mesa, eu estava perto da chefia, eu acho que não gostaram do meu trabalho. Da outra vez, quando eu trabalhava lá em 1900, quando eu trabalhava naquela empresa, quando me tiraram daquela mesa, é porque eu falhei. E aí vem os gatilhos, e é claro, esses gatilhos, tem gatilhos positivos, mas às vezes vem mais negativos, né? E aí, quando a gente fala em processo de mudanças, como esse exemplo que eu dei, não que eu vivi isso, mas que eu dei, então, assim, geralmente vem um pensamento negativo sobre isso. E quando a gente pensa em um processo que é a menopausa e o climatério, a gente não pode pensar que será diferente, tá bom? Então, ainda voltando para a questão da palavra mudança. Pois bem, a mudança, que seja de emprego, de hábitos, de rotina, e a mais temida, sabe qual que é, meninas? É essa. A mudança que acontece com a mulher aos 40 anos, que é por isso que nós estamos aqui falando, tá bom? Então, a mudança, ela nunca será fácil de lidar. Então, vamos pensar aqui, né? Por que é tão difícil mudar? Porque nós, lindas, maravilhosas, quando a gente, lá há muito tempo atrás, o nosso cérebro, ele simplesmente memorizou o quê? Não podemos gastar energia. Então, sabe aquele momento que você fala assim, vou começar a mudar minha rotina, vou iniciar uma caminhada. Segunda-feira é marcado por mudanças, né? Ou proposta dela. E aí, quando chega às 6 horas da manhã, o que é que você faz? Vira e vai dormir outra soneca. Uhum. Por quê? O cérebro fala, nossa, Keila, peraí, tá frio. Pra que você vai andar? Tá frio, dorme um pouquinho. Tá tudo bem, você não precisa fazer isso. Você é jovem. Nossa, só tem 46 anos, nem precisa. Por quê? Porque o cérebro o tempo todo ele está querendo o quê? Que a gente não tenha nenhum tipo de mudança. Porque quando a gente vai fazer uma mudança, requer uma energia. E o nosso corpo, ele vai precisar dessa energia. Assim pensa assim essa conexão com o cérebro, dessa coisa bem antiga nossa lá, tá? Se me permite dizer, lá do tempo das cavernas, onde precisava ter energia. E aí, o menos esforço possível é o melhor. Então, o que a gente vai fazer? Ok, então eu não vou realmente me exercitar. Então você não será motivada a fazer atividade física porque você vai gastar energia. E no teu código genético está escrito lá que você não pode gastar energia. Olha que briga. Peraí, vamos lá. Mas é claro que hoje, através de pesquisas, é mais do que fundamentado que exercício é tudo para a nossa vida. Inclusive nesse momento, tá?
40 anos mais. Então, essa luta entre fazer exercício e não fazer, é preciso vencê-lo, tá? Vencê-la. E aí, quando, né, você se propor a fazer uma mudança, que seja na hora de preparar a tua alimentação, acordar um pouco mais cedo para fazer uma atividade física, para cuidar da sua saúde mental, para reparar os seus pensamentos, ter mudança de hábito no seu total, então sempre existirá essa dificuldade para mudança. Por quê? Se desorganiza tudo para depois organizar e voltar a uma adaptação, tá bom? Então, voltando, né, a esse assunto da mudança, então é preciso a gente entender que todo tipo de mudança vai trazer em nós uma insegurança. Sim, porque a gente está habituado a determinada coisa, a determinado padrão, a gente já espera, e quando a gente modifica isso, às vezes traz uma insegurança. E por que que a gente não pode, né, pensar um pouquinho, né, a mais, né? Então a gente pode pensar numa insegurança do tipo, vou mudar de trabalho, eu vou sentir insegura porque quando eu chegar lá, será que as pessoas serão acolhedoras? Será que, né, eu vou dar conta? Mas tem outra coisa, olhando para nós, a mudança que acontece em nós. Então, se antes eu conseguia fazer uma caminhada de 50 minutos, pode ser que agora eu me sinta mais cansada, porque os níveis de hormônios baixaram e eu vou sentir um pouco mais de fadiga. Mas vamos lá que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então é isso, a mudança ela precisa acontecer na nossa vida, mas não é algo que a gente vai estar motivado para fazer. Então precisa ter persistência, precisa entender, saber, deixar muito claro por que você quer essa mudança e qual que é o objetivo, né? O que você quer alcançar com isso? Caso contrário, você não será persistente, tá? Então, guarda aí esse recadinho. Então, a mudança, ela tá conosco, né? O processo, desde o processo do nascimento até o último dia de vida, né? A gente muda o tempo todo, a gente está em constante mudança. Então, o processo de mudança traz insegurança, como eu falei para vocês. E aí eu quero trazer à memória uma coisa bem legal. Lembra quando você era criança que passou para a fase da adolescência e você teve a tua primeira menstruação, a menarca? E como dizem, você ficou mocinha? Uhum. Você lembra também das cólicas? Bom, pelo menos a minha experiência foi horrível. Eu pensei que eu ia ficar louca, que eu queria correr de tanta dor. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Estava menstruada, eu sabia, mas aquela cólica não. Era muita cólica. Então, eu tive vontade de sair correndo. E aí, eu tive vontade de querer ser criança de novo. Quem nunca? E na escola, que a gente tinha que ter todo cuidado com o absorvente, não podia mais brincar como brincava antes. Então, tudo isso trouxe o quê? Infelizmente, aquela insegurança, né? Então, eu preparando aqui esse material, eu lembrei dessa minha experiência. Então, por quê? Quando acontece algo novo, né? Como eu falei, a gente quer se adaptar, a gente quer de novo buscar aquela acomodação, aquilo que a gente já está acostumado. E isso faz com que a gente tenha medo do novo. Mas vamos lá, vamos aprender o que é esse novo para saber lidar de uma maneira emocionalmente bem. De uma maneira que você esteja consciente do que está acontecendo contigo, que você também possa buscar especialista dentro daquilo que pode te dar um suporte. Então isso é muito importante. Então vamos lá. O que acontece, né, na vida da gente desde os primeiros momentos, né? Para vir a menarca, para acontecer a menarca, até a menopausa, que é quando acaba a menstruação. Então, o estrogênio e o progesterona estão ali, são dois hormônios muito importantes para a mulher. Homem também tem esses hormônios, mas em menor quantidade. Muito importante para a mulher, porque o estrogênio, por exemplo, ele está ligado ao quê? Ele estimula a libido, as curvas femininas, controla a ovulação, menstruação e acontece, né? É produzido em maior parte nos ovários. Agora, a progesterona acontece quando? Na gestação, na amamentação. Onde é produzido? Nos ovários, nas glândulas suprarrenais, placenta e durante a gestação.
E aí, quando esses hormônios infelizmente nos deixam, o que é que acontece? Espera aí que eu já vou te falar.